preparando-nos, meus irmãos, para celebrarmos a ceia. E também trabalhando uma coisa que a gente precisa cada vez mais entender e discernir. O que Deus quer da nossa vida, o que realmente Deus quer da nossa vida. Quero ler 2 textos, vou pregar num deles e o outro eu vou fazer aqui um apelo aos irmãos. O texto de João, capítulo 10, Evangelho segundo São João, o versículo de número 10, João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o tema desse mês. Deus promete abundância. E eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 9. Verso 8. Quero ler para os irmãos orarem e colocar esse assunto diante de Deus. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Antes de pregar, meus irmãos, eu vou orar primeiro, mas antes quero fazer aqui um apelo para os irmãos. O Conselho lançou, no início do ano, um apoio ao projeto Albânia. E esse apoio significa ir para a Albânia em outubro, e a visão é mais dentes para a Albânia e menos dentes para a Albânia. Mais dentes obturando, menos arrancando. Exatamente, ajuda. 2 presbíteros da igreja vão, eles pagam tudo do bolso, custeiam, e Deus tem dado para eles graça e condições. Só que nós vamos levar mais um dentista que está hoje no Afeganistão, um camarada perturbado por Jesus mesmo. O sujeito larga a igreja grande, ministério onde ele ganhava aí algumas dezenas de milhares de reais mensais e vai para o Afeganistão sofrer pressão e evangelizando. Então esse sujeito vai com a gente, só que nós vamos custear a despesa dele. Aqui eu faço o apelo agora. Domingo que vem é o dia de dízimos e ofertas. E eu quero pegar como resposta da igreja. Nós não falamos para visitantes. Resposta da igreja: vamos para a Albânia ou não? Se a gente vai, a igreja tem que participar. Deus colocou no meu coração hoje: o que você pode dar para esse projeto? Eu não posso dar muita coisa, mas eu posso dar alguma coisa. Domingo que vem, no seu dízimo, você coloca lá, Albânia. Se nós tivermos uma resposta, para a gente custear essa despesa de viagem, a logística lá, que é o aluguel de ferramentas, para o dentista trabalhar, né? Serrote, martelo, o que mais? Bigorna, Eles levam algumas coisas, nós não podemos levar muito, senão não entra no país. Então, ora por isso. Domingo que vem, coloca no seu dízimo e oferta. Eu posso. Mas quanto? Meus irmãos, eu vou falar o que Deus colocou no meu coração. Eu vou dar para esse projeto da Albânia, eu vou dar R$80. Eu já tinha dado um pouco semana passada, vou dar mais 80. É o que eu posso dar agora, eu não posso dar mais. Eu sou dizimista, participo da vida da igreja. Ora por isso, tá bom? Às vezes tem alguém aqui que Deus pode fazermos abundar, mas não vai ser em propaganda, não vamos ficar fazendo exercício, meus irmãos, de tirar dinheiro do povo. Nós não temos esse costume, não vamos fazer. Então, ora por isso. Semana que vem, a resposta sobre a Albânia ou não virá junto com seu dízimo e oferta. Entenderam? Eu queria que os jovens entenderam, os jovens da igreja, os jovens da igreja, de 30 anos para baixo, o restante já está velho, vai. 30 anos para baixo. 30, entenderam?
não entenderam. Vou repetir de novo. Não entenderam. Jovens, vocês entenderam o que eu falei ou não? Levanta a mão, eu queria que você votasse. Gente, eu queria ter vergonha igual vocês, só para ver como é que é, deve ser muito chato. Vamos votar aqui, entendeu o que eu falei? Nós vamos, se Deus quiser. A gente faz planos, a gente não sabe se isso está no plano de Deus. Pode ser uma coisa toda certa. Nós precisamos de uma resposta. Ora por isso, tá bom? Está feito aqui o apelo. Domingo que vem a gente vai saber se a gente embarca para a Albânia ou esse assunto fica mais para frente. Ora por isso. As crianças até 30 anos podem sair. 3 anos, 3 anos. Repito novamente o texto. João capítulo 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar. Pai querido, abençoe cada pessoa que vem aqui hoje. Hoje é dia de ceia. O Senhor já está tratando com a gente. E pedimos que o Senhor nos prepare, Pai, para viver esse tema esse mês. Que isso seja verdade na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso físico, no nosso espírito, nas nossas emoções, no nosso intelecto, acreditando que o Senhor pode fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Deus, aplica essa palavra ao coração do teu povo hoje. Prepare-nos para celebrarmos a ceia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mês passado estudamos, meus irmãos, o tema Deus promete prover. Esse mês, Deus promete abundância. Provisão e abundância. São palavras correlatas, parecidas, bem significativas. No mês passado nós falamos do Deus providente. Alguns irmãos devem ter percebido que nós estudamos aqui um pouco a história de Ruth, Noemi, a tragédia que acontece para Deus cumprir a história. A gente às vezes não gosta disso. A tragédia que Deus patrocina para cumprir os seus desígnios. Deus tira uma família de uma terra difícil, manda para uma terra de provisão mais estranha. Deus permite relacionamentos ali, e ali a realidade da pobreza chega, a família vive uma desgraça total, morre o marido, morrem os filhos, sobra mulheres, e elas tomam decisões, voltam, e Deus vai começar a mudar a sorte delas. A pergunta que eu faço para cada um de nós hoje, você que tem orado, Deus, mude a minha sorte, mude a minha vida, mude as perspectivas que eu tenho com relação ao Senhor, à vida, a filhos, a trabalho. Ore por isso hoje, mas coloque diante de Deus. Você está preparado de verdade para verificar as formatações, os caminhos de Deus, a maneira como Deus vai trabalhar na sua vida para que você chegue no fim determinado por Ele. Quem quer Ruth? Agora Ruth, né? Quem quer Ruth? A Ruth é parente de Davi. A Ruth entrou na genealogia de Jesus. Ruth se torna, né, a mãe de Obed, que se torna o pai de Jessé, que se torna o pai de Davi. Mas para chegar aí, meus irmãos, ela viveu a realidade da fome, a realidade da perda, mas acima de tudo, ela vai conhecer a realidade do Deus que pode todas as coisas, e Ele reescreve uma história. Hoje, quando eu lanço o tema Deus promete abundância, eu fui para o texto, com certeza um dos mais ricos das Escrituras, que fala sobre Jesus. Quando você analisa João 8, 9, Jesus está numa briga tremenda com os fariseus. Jesus chama eles assim: vocês são tudo do diabo, vocês têm o pai da mentira, vocês não valem nada. Exatamente, ele compra uma guerra com esse pessoal. Em seguida ele cura um cego, depois que ele cura o cego, dá também um monte de problema para ele, o pessoal aperta o cego, aperta Jesus, e o cego vai dizer: olha, eu só sei que eu era cego, agora vejo. E os problemas vão aumentando.
Jesus vai chegar nesse texto aqui conversando e sendo provocado, ele vai dizer: eu sou a porta das ovelhas, enfim, quem passar por mim achará pastagem, achará vida, a vida mudará, os contextos da história da vida mudarão. Aí chega nesse texto aqui que ele vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida em abundância. Apenas lançando o texto hoje, lançando o tema para o mês, para que você ore e que Deus te surpreenda nesse momento, nesse mês, com abundâncias de bênçãos espirituais que só Ele tem para dar. Primeiro ponto do texto, meus irmãos, Ele veio, eu vim. Jesus Cristo foi prometido, Ele foi falado e decantado em todas as escrituras do Velho Testamento, Ele foi esperado, Ele foi sonhado por um monte de gente, Ele foi anunciado pelos profetas. Quando você lê, meus irmãos, dezenas de textos que vão intercalando e falando que viria o Messias, viria o libertador, viria o Salvador, viria aquele que arrancará as trevas do coração e plantará completa luz. Havia uma expectativa, havia uma ideia, meus irmãos, clara, e esse Jesus vem, meus irmãos, para moldar, vem para transformar, vem realmente para modificar completamente a vida, vem para dar vida em abundância. Mas essa vida em abundância, meus irmãos, começa claramente com as bem-aventuranças. A vida em abundância, meus irmãos, não é a formatação designativa de bens e utensílios que temos ou propagamos ter. Jesus começa a trabalhar, meus irmãos, caráter. Jesus começa a trabalhar temperamento. Jesus começa a trabalhar coração. Jesus começa a trabalhar a dignidade intrínseca, meus irmãos, de alguém que nasceu à imagem e semelhança do Senhor e que pode ser completamente moldado e transformado por Ele, pela vida dEle. Eu vim. Pergunta: você crê que Jesus já veio completamente para você? O Jesus que você tem hoje carrega, Ele é inteiro para você, Ele é completo, Ele é totalmente suficiente, Ele é totalmente capaz, Ele é totalmente Deus sobre a sua vida, Ele é totalmente milagroso para moldar e mudar o que Ele quiser. Ele veio para que você tivesse, de verdade, uma vida em abundância. E essa vida em abundância, meus irmãos, é uma vida completa, bendita, eterna com Ele, onde as outras coisas vão sendo acrescentadas. Eu vim para que você tivesse vida. Você já foi resgatado da morte. Você participa da ceia hoje, falando de morte e de vida. Você foi resgatado pelo sangue da cruz. A sua vida eterna é o maior presente que Deus podia te dar. Foi pela graça que você foi salvo. A Bíblia diz que você estava perdido e você foi achado. Você estava nu e Deus te vestiu. Você recebe hoje no coração convicções eternas. Quais convicções eternas? De que a sua vida é de Deus, a sua vida volta para Deus. Deus tem poder para te dar uma vida bendita, transformadora, eficiente, uma vida realmente que você sonha diante dele, e Ele tem esse poder para dar vida eterna, mas uma vida abundante. Já estamos cansados de dizer isso aqui, mas vamos continuar dizendo. Vida abundante não tem a ver com ser, com ter. Vida abundante tem a ver com a transformação que Deus opera na minha vida. E com essa transformação, Ele acresce o que Ele quiser para a glória dEle. Vida abundante é uma vida entregue, completamente comprometida, completamente transformada e santificada. Uma vida que tem prazer em fazer os trabalhos de Deus. Não é uma vida acomodativa, formatada, não aumenta e simplesmente uma vida devota, uma vida zelosa, uma vida que zela pela glória do Cordeiro, uma vida que sabe que sem Jesus a sua vida não é nada, não tem sentido, não tem história, não tem fato, não tem presente, não tem futuro. Vida abundante, meus irmãos, não tem a ver com as nossas capacitações intelectuais, não tem. Nós temos gente hoje que tem cabeças pródigas, tem gente assim que tem uma inteligência rara,
E não tem nada a ver com vida abundante, é só inteligência, é só capacidade. Deus está nos advertindo. Meu filho, você sente hoje, dentro do seu coração, a capacidade de viver uma vida abundante por causa de Jesus, da dependência de Jesus, da entrega da vida a Jesus, da confiança absoluta de que Ele é Deus sobre a sua vida, mas sobre todas as coisas. E aqui, apenas lançando o tema hoje, eu quero só contar uma história, e quem sabe se anima a começar a escrever a sua. Quem sabe em alguma área da sua vida está precisando de uma mudança para que você comece a enxergar quais são as perspectivas que Deus tem, para que você tenha, nesse mundo agora, uma vida abundante, mas muito mais, uma vida abundante já prometida. O que seria uma vida abundante para Salomão? Uma mulher a mais. Seria isso? Um pouco mais de sabedoria. O que seria uma vida abundante para Paulo? A vida abundante para Paulo é dizer: eu tenho o que preciso, eu creio em quem pode todas as coisas, eu continuo dependendo daquele que me fortalece todo dia. Esse é Paulo falando, diferente um pouco de Salomão. Salomão foi formatando a sua vida, primeiro na entrega a Deus, depois ele fica perdido. Ele se perde com mulheres, ele se perde com bens, ele se perde com posses, ele se perde com tudo, ele se perde com a idade. Depois ele está dizendo: gente, esquece a minha vida, passa uma régua e teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Esse é o fim da história. Vida abundante seria ter muita alegria, muitos bens, muitas respostas, muita satisfação, muito contentamento. Aqui eu conto a história que não é minha, e quero que você decore essa frase, porque quem sabe a partir daí, algumas coisas podem ser acrescentadas na sua vida. Deus promete abundância. Ronaldo Lidório, depois de ficar mais de 10 anos fora do país, onde ele plantou em Gana 10 igrejas, e hoje nós temos uma igreja ali com mais de 100 mil membros. Os pastores que continuaram a igreja, tem centenas de igrejas ali hoje, em Gana, frutos desse trabalho, meus irmãos, nessas regiões. Gana é um país bem evangelizado, mas nos interiores e nas tribos, Deus colocou ali a mão desse moço, que foi uma bênção, sendo apoiado por missões brasileiras e americanas. Ronaldo Lidório voltou para o Brasil, e ele começa a se preparar para entrar em diversas aldeias, onde o contato com brancos é bem primitivo. Depois de fazer uma pesquisa, essa história já tem alguns anos, ele consegue descobrir, perto de uma cidade chamada Tefé, que para chegar em Tefé, você tem que tomar muito café mesmo e muito fôlego, porque depois que você sai de Manaus, você viaja de avião até uma outra cidade lá que eu esqueci o nome, depois 2 dias e meio para chegar nesse bendito Tefé, que é uma biboca. Quando ele chega em Tefé, ele contrata ali um carregador e um guia. Ele tem satélite, GPS com satélite, aquele negócio tudo arrumadinho, aquela mochila caprichada, e ele pega ali um guia, que era um sujeito que conhecia exatamente onde estavam aquelas tribos que ele queria chegar. 4 dias para ir, 3 dias para voltar. Aí ele falou: mas que estranho, né? 4 dias para ir, 3 dias para voltar. Ele disse: 4 dias para ir porque a gente vai se perdendo, depois 3 dias voltando porque a gente já sabe o caminho. Essa é a ideia. E eles vão. Primeira noite, cansados, Ronaldo Lidório já monta a sua rede ali, e aquele homem monta a rede, mas não deita, fica lá a noite toda fazendo barulho, e o Ronaldo foi ficando irritado, falou: mas por que o senhor não vai dormir? Como é que a gente vai viajar amanhã o dia inteiro? Por que o senhor está tão preocupado assim? Aí aquele guia falou: aqui tem muita onça. E eu já vi a presença de algumas delas aqui.
Aí a historinha lá diz que o Ronaldo Lidório também disse que a partir daquele dia, ele tem pavor de onça, e foram 3 dias acordados na rede. Chegaram no 4º dia. Quando eles chegaram no 4º dia, já perceberam, quando eles estavam chegando assim, já havia, né, um pouco de descampado, e eles encontraram assim 5 índios que estavam mexendo no chão, assim, arrancando mato ali no chão. Eles foram chegando os 3, o intérprete ele já foi conversando, e o Ronaldo perguntou: o que vocês estão fazendo? E o cara: nós estamos limpando esse lugar aqui, porque à noite tem culto aqui. Oh, não, mas peraí, culto, aqui nunca veio ninguém, aqui não entrou ninguém até hoje, nós estamos entrando aqui hoje pela primeira vez, como é que vai ter culto? Aí o Ronaldo perguntou pelo guia, né? Vocês são crentes? Os 5 índios. Aí eles: somos, e você não é? Ah, sou. Mas como é que é isso? Como é que aconteceu isso? Aí simplesmente falou: desce aqui uns quilômetros, aqui vai chegar no Igarapé, aí você vai encontrar o seu João casado com a dona Maria, que vieram para aqui já há um tempo. Aí chegaram lá no seu João. Quem que é o seu João? Seu João era membro de uma igreja Assembleia de Deus em Santarém, e o pastor fez um apelo, como nós fazemos aqui, apelos missionários. Aí o seu João, que já estava casado com a dona Maria, não tinha nenhum filho, disse: vamos aceitar o desafio, vamos pregar Jesus numa tribo que a gente não conhece, a gente vai aprendendo a língua, vai formatando, empolgado. Não sabia ler, não sabia escrever, não sabia manusear a Bíblia. O único livro que ele começa a aprender a ler é a Bíblia. Mas ele topa e vai. E meus irmãos, qual foi a surpresa? E aqui que eu queria que você anotasse hoje. Qual foi a surpresa de Ronaldo Lidório ali? Quando aquele seu João recebe ele, aí ele grita assim: Maria, corre, porque chegou um missionário de verdade aqui hoje na nossa casa. Aí vem a mulher correndo com 4 filhos. O mais novo 7, o mais velho 14. Tinha se decidido numa conferência missionária da igreja. Aí o pastor mandou ele para Tefé, mas quando ele chegou em Tefé, já tinha gente, já tinha igreja pregando. Ele falou: não quero ficar aqui, eu quero ir para um lugar onde o evangelho não chegou. Ele foi. Ele já estava ali naquela região há muitos anos. Já tinha plantado entre os índios 6 igrejas. 6 igrejas entre os índios. A maioria deles já tinham convertido. E agora anota essa frase. Ronaldo Lidório ficou preocupado com aquele homem. Mas espera aí, que benção, Deus usou o senhor aqui. Aí quando ele via aqueles 4 meninos, ele fala assim: mas e essas crianças? Como é que o senhor está fazendo com elas? O senhor não sabe ler, sua esposa também não. Aqui só tem índio crente, mas também não sabe ler para dar aula. Aí Ronaldo pergunta para ele assim: o senhor não se assusta com as suas crianças aqui, sendo criados sem nenhuma estrutura para elas? Aí o homem responde: seu João morava num casebre, uma palafita, tinha um barquinho furado, não tinha nada. Aí quando o Ronaldo pergunta isso para ele, ele fala assim: meus filhos estão bem, eles têm uma grande herança. O Ronaldo Lidório falou assim: não acredito que esse cara tem ouro enterrado, não acredito que esse cara, não é possível, porque essa palafita aqui é horrorosa, esse barco furado. E naquele momento, quando o Ronaldo perguntava: o que esse homem pode ter para fazer essa afirmação? Não se preocupe, pastor, eles têm uma grande herança. Enquanto o Ronaldo olhava para casa, para o barco, procurando algum tipo de coisa, algum buraco mexido para ver se tinha ouro ali escondido, aquele homem responde: 2 pontos. Eu ensinei para eles, pastor, que Deus nos sustenta em qualquer lugar, porque todo lugar é dele. Aquele homem
não tinha nenhum medo de estar ali, porque ele sabia que quem o sustentava ali era Deus, e não tinha um filho que não era de Deus. E ele disse: todo lugar é dele. Os filhos dele hoje já estão em Santarém, estudando. Seu João continua no campo. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu não sei o que Deus quer para a sua vida, mas, meus irmãos, olha o preço que o seu João paga, para que ele veja claramente que Deus pode usar a gente onde Ele está plantando você, para a glória dEle. Mas você tem que se dispor. A vida abundante é muito mais do que perceber ou querer ter as coisas. Vida abundante é vida de compromisso com a cruz do Calvário, com Jesus, coração transformado, vida prostrada. Esse homem analfabeto, 6 igrejas plantadas, os filhos têm uma grande herança. A herança é saber que Deus está em todo lugar e é Senhor de tudo. Você acredita nisso? Você acredita de verdade nisso? Que Deus responde aquelas orações fajutas que você faz, oração de incrédulo, onde o capeta ora muito melhor do que você. Estou provocando você, gente. Tem gente que só ora, já ora incrédulo, assim, eu já sabia. Em Montes Claros aconteceu um fato que mudou a história da igreja. Hoje nós temos muitas igrejas lá. E esse fato aconteceu também numa Assembleia de Deus lá. O pastor vivia um momento difícil lá, uma região que não chove. Hoje nós estamos com problema, está chovendo muito, né? Naquela região não chovia, o pastor fez um apelo, 50 anos atrás. E o apelo era: vamos orar por chuva? Vocês têm coragem de orar por chuva? Então vamos orar. E oraram. Aí à noite, quando bonito, né, aquela milhares de estrelas, milhões de estrelas nos céus, aí chega o pessoal tudo para a reunião de oração. 80 pessoas foram para orar por chuva. Aí apareceu uma menina de 8 anos, e a menina veio para a reunião de oração, e veio com um guarda-chuva imenso assim na mão. Todo mundo zombou da menina. Mas por que você trouxe guarda-chuva? E a resposta dela foi: a gente não vai orar para chover? Você acredita mesmo na sua oração? Você acredita mesmo? Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A vida abundante, meus irmãos, não é conjectura. Ele veio, eu vim, para que você tivesse vida e a tivesse em abundância. Vida abundante em Jesus. Esse é o tema do mês. Comece a orar por isso. Deus pode te surpreender em áreas que você nem imagina. Ora por isso. Vamos orar. Pastor Nilton vai orar. E a gente começa a celebrar a ceia. Que Deus te abençoe. Guarde essa história, é apenas uma história verdadeira do carinho de Deus com uma família analfabeta, que entende que Deus é dono de tudo sempre. E onde eu estiver, eu estou nas coisas de Deus, porque tudo é dele. Vamos orar.